Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Você tem percebido pessoas mais ansiosas, estressadas e deprimidas à sua volta? Será apenas uma impressão, já que todo fim de ano costuma ser assim? Ou só agora que chegaram os maiores efeitos da pandemia para a saúde mental? Esse é o questionamento de hoje do nosso Faz Sentido comigo, Fabiana Sparrenberger, e com o psicólogo Diógenes Chaves. Mais uma vez. Mais uma vez. E mais uma vez a gente vai falar sobre ansiedade, estresse, depressão e, claro, sobre os efeitos da pandemia. O que a gente tem comentado aqui nos bastidores dos programas, nos corredores da empresa, que a gente tem notado, e isso também com amigos e conhecidos, que a gente tem notado que parece que esse final de ano tem pesado um pouco mais para as pessoas. Parece que as pessoas estão um pouco mais ansiosas, deprimidas e estressadas do que costuma ser num final de ano. E para a gente ver se é impressão ou não, né? Além da gente trazer as pesquisas aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as enquetes aí, o resultado do que as pessoas trouxeram para nós por meio da enquete que a gente faz no Instagram. Vamos começar com elas, né, Diógenes? Vamos lá, que daí a gente já começa comentando e deixando bem ágil e dinâmico o programa. Perguntamos, vivemos uma pandemia na saúde mental? Na real, demos essa expressão aí. O que as pessoas acham dessa expressão, que nós estamos numa pandemia na saúde mental? Nossa, quanto exagero! 5%. É o que está aparecendo. 91% das pessoas têm essa percepção. Eu desconheço e quero distância do assunto, 4%. Então, para a maioria das pessoas tem mesmo essa impressão de que estamos numa pandemia na saúde mental. Estamos ou não estamos, Diógenes? É bom ter essa percepção, né? Porque a gente só consegue lidar com algo que está na consciência, de que a gente está percebendo, né? Então é interessante, é bom ver que as pessoas estão... não é bom pela porcentagem, mas por as pessoas estarem percebendo. Atentas a isso, né? Atentas a isso, é. Mas a pergunta que tu fez inicialmente, né? Se é verdadeiro isso, né, de que as pessoas estão mais angustiadas, mais aflitas, né, isso que tá aparecendo, assim, nos contextos por onde a gente anda, eu acredito que faz sentido. Faz sentido o nome do programa. Faz sentido. Eu acredito que faz sentido. Por quê? Porque é um momento da reunião das famílias, onde as famílias se reúnem, vão viajar, fazem churrasco, fazem festas, né, Natal, fim de ano. E o que acontece? Nessas festas vai ficar alguns vazios, pessoas que já partiram, né, pessoas, entes queridos que eram bastante significativos, que faleceram na pandemia, né, outros ficaram com algumas sequelas, e de qualquer forma, querendo ou não, quando essas pessoas se reunirem, isso vai vir à tona novamente. Então é como se as pessoas estivessem meio que prevendo, sabe? Elas já meio que arredias, assim, né, ao fim de ano, né? Isso acontece, por exemplo, na minha família, né? Cada vez que chega fim de ano, Natal, as pessoas da minha família ficam mais sensibilizadas com a partida, por exemplo, do meu avô, com a partida do meu tio, porque vem isso, né? E não tem nada de errado, né? Sentir, chorar, né? Lembrar, porque nós somos seres humanos, né? Então eu acredito que não é uma percepção equivocada achar que as pessoas estão mais sensíveis, né, neste fim de ano. Essa sensibilidade ela já é natural em outros anos, sem pandemia, né, para algumas pessoas, para alguns familiares que perderam, né, um ente querido, mas agora são vários familiares, né, são várias pessoas que perderam. E, bom, né, não querendo tocar na ferida, mas tocando, né, a questão da Botkiss, né, então... a gente está vivendo um momento, sim, mais sensível, por isso que é importante falar sobre, né? Nós estamos aqui mais uma vez falando sobre saúde mental. Talvez alguém que esteja nos assistindo e nos ouvindo pense assim, mas de novo esse tema? Não, quantas vezes forem necessárias, né? A gente precisa falar sobre saúde mental, a gente precisa falar sobre sofrimento, sobre tristeza, porque as pessoas, antes da pandemia, eu fico pensando, qual é o objetivo da pandemia, né? Eu acredito que foi um sacode da vida, né, para as pessoas perceberem que a vida não é só glamour, que a vida não é só intelecto, que a vida não é só tecnologia, né, que a vida
é nós mesmos, né? Somos nós mesmos a vida, e que a gente precisa olhar mais para a nossa saúde mental, a gente precisa buscar mais pelo autoconhecimento. Então, eu costumo dizer nos meus treinamentos lá do meu trabalho, se você não aprende pela instrução, a única alternativa que tem é aprender pela aflição. Então, é desconfortando e provocando as pessoas que elas podem, né, começar a refletir sobre o assunto. Eu espero que funcione, né? A gente traz na enquete também, Jorge, a gente perguntou se as pessoas, se elas acham que os casos de ansiedade e depressão aumentaram com a pandemia. E eu trago aqui um resultado de uma pesquisa que foi bem abrangente, feita com participação da Universidade Federal de Pelotas. Isso, o resultado apresentado neste ano ainda, que mostrou que os diagnosticados com depressão, ou seja, aquelas pessoas que disseram que sim, estão com depressão e têm esse diagnóstico, esse número ele subiu de 9,6 antes da pandemia para 13,5. Então, sim, já tem pesquisas que mostram que aumentaram os casos. A gente perguntou para as pessoas que participaram conosco no Instagram da enquete. Você acha que os casos de ansiedade e depressão aumentaram com a pandemia? Ou seja, à sua volta, o que você percebe? Mito, 19% e verdade, 81% das pessoas que nos ajudaram na enquete. Então, quer dizer, é uma percepção também de que as pessoas conseguem notar que à sua volta esses casos de ansiedade e depressão aumentaram sim com a pandemia. Eu sempre fico com uma dúvida, Diógenes, sempre com um questionamento. Se em função da pandemia, onde lá no início a gente vai lembrar, nos primeiros meses já se falava muito para a necessidade de quem tivesse com dificuldades de enfrentar tudo aquilo, pedir ajuda, buscar um psicólogo, um psiquiatra, né? Eu tenho sempre a dúvida se as pessoas não buscaram mais o atendimento por justamente ser um período complicado. E que já no início, de uma forma preventiva, já no início nós vamos lembrar que os especialistas traziam essas dicas. Busque atendimento, um serviço gratuito, ligue para os telefones disponíveis, busque um psicólogo, um psiquiatra. Eu sempre tenho essa dúvida, se as pessoas também não buscaram mais esses profissionais. Bom, falando por mim, assim, né, na minha experiência, no início da pandemia, não. Né, não teve um aumento de procura, mas agora sim. E isso também os psicólogos falavam lá no início, lá em 2020, eu ouvi muito de vários aqui que participaram do Faz Sentido. Vai, quando abrandar a situação, daí que a ficha vai cair, aí que os casos vão aumentar bastante. Isso, é porque... Então está acontecendo e por isso que a gente está fazendo esse programa aqui com esse tema. Sim, e porque é natural do ser humano resistir, né? Acreditar, e eu acredito que esse é o propósito de tudo, né? Quando a gente lê lá Viktor Frankl, né, que fala qual é o sentido do sofrimento, eu acredito que esse é o propósito de tudo, fazer com que as pessoas reflitam sobre esta resistência em falar da sua saúde mental, né? As pessoas, isso é um bordão que tem assim, clássico sobre a psicologia, né? Psicólogo é pra louco. E eu digo assim, enquanto tu tá buscando ajuda para tua saúde mental, tu ainda aguarda um pouco de amor próprio. Tu ainda pensa sobre ti. Ainda está preocupado contigo. Tu ainda te respeita. E isso não é loucura. É sanidade mental. Se a gente tiver que falar de sanidade mental. É sanidade. Então, se a gente tiver que falar de loucura, é aquele que nunca procura. É aquele que teima. É aquele que acha que é bobagem, que isso é coisa de pessoa fraca, que não consegue resolver sozinha, que não tem Deus no coração, então, que não sabe pensar positivo, que não tem uma visão positiva diante da vida. Então, eu acredito que esse movimento de aceitação e de humildade é o que a gente mais espera, assim, das pessoas, né? A gente mais espera da gente também, né? E é bom ressaltar isso que eu falei ali agora na rádio. É importante a gente, cada vez que a gente vai falar sobre este assunto aqui, eu vou falar, tu vai falar, e eu acredito que tu concorda comigo também, a gente não fala só para quem nos ouve, para quem nos assiste, a gente fala pra gente. A gente está sempre reforçando isso pra gente também. Porque quem olha pensa assim, nossa, é um psicólogo, ele é a perfeição do equilíbrio, ele é a perfeição da saúde mental. Não, nós somos seres humanos também. A diferença é que nós temos uma certa experiência no contato com o outro, né, na escuta, enfim, e através do conhecimento do comportamento humano, né?
Mas nós não somos nenhum psicopata, que somos frios, né? Não temos empatia alguma. Não, a gente tem, a gente sente também. Então, cada vez que a gente fala sobre um tema desse, a gente está falando para a gente mesmo. A gente está nos psicoeducando também, né? Olha só, a Organização Mundial de Saúde apontava lá em 2017, 3 anos antes da pandemia, o Brasil como o país com o maior número de ansiosos no mundo e o 3º maior em número de depressivos, né? Então, realmente, imagina agora. A gente perguntou também, falando de sofrimento, Diógenes, aí vamos entrar um pouquinho, temos uns minutinhos ainda, 5 minutinhos ainda, para falar sobre o sofrimento psíquico. O que a gente perguntou na nossa enquete? Para você, o que causou o maior sofrimento psíquico durante a pandemia? As perdas familiares, 17%. O medo constante, 46%. A falta de socialização, 27%, e a instabilidade no trabalho, 11%. Olha só como o medo que a gente via lá no início, ele persiste até hoje. A gente vê isso aí ainda. E olha que interessante, o medo constante, se tu perceber, está nas outras. Está em todas as outras. Por exemplo, a perda de familiares, perder familiares, né? Algo que seria interessante aqui também, adoecer, ser contaminado, que também faz parte, né, do medo, a falta de socialização, a questão do isolamento, da solidão, né, e a instabilidade no trabalho, perder o emprego, enfim, né, ou não conseguir emprego depois. Então, e por que o medo? O medo porque é uma reação de sobrevivência. Quando a gente se encontra, né, numa situação de ameaça, né, que a nossa integridade física ou psicológica está ameaçada, imagina, era constantemente aquilo na TV, os noticiários, as pessoas comentando, a qualquer momento eu posso ser contaminado, a qualquer momento meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, ou meu esposo pode também, né, acabar adoecendo. Então, ficar nessa angústia, né, de sofrer alguma coisa a qualquer momento, e no caso aqui eu trago a ansiedade, que é o medo do perigo futuro, o medo da ameaça futura, né? Então, a gente ficava a todo momento apreensivo e preparado para o combate. Então, o nosso organismo estava a todo momento acionado para a luta ou para a fuga. E é normal que isso depois venha à tona de alguma forma, né? É como quando a gente passa por uma situação muito complicada, assim, né? Muito tensa, e a pessoa vai lá e resolve tudo na hora e meu Deus, nossa, como tu foi fria e tu reagiu muito bem naquela situação, mas vai ver ela depois. Foi um mecanismo de fuga na hora para conseguir de sobrevivência. Sobreviver a tudo aquilo, a todo aquele sofrimento. Hora o raciocínio ele não costuma funcionar muito bem quando a gente está ativado emocionalmente. Porque o nosso cérebro entende que quando nós estamos muito ativados emocionalmente diante de uma ameaça, o raciocínio não pode acontecer porque o raciocínio é lento. E se nós formos lento diante de uma ameaça, a gente pode ser abatido. A gente pode sofrer um prejuízo muito grave. Então, a gente vai muito no automático, o raciocínio entre aspas, né, é automático, a impressão é automática, a interpretação é automática, né, e isso vai ficando nesse automatismo, nesse impulso. E depois, quando a gente senta e começa a analisar de uma forma mais tranquila, aí começa algumas fichinhas a cair, né? E uma vez eu passei por uma situação assim e me deu tontura, me baixou a pressão, quase desmaiei, assim, mas na hora eu não senti nada. Depois, sabe, tu relaxa e daí parece que tu cai em si ali e te dá um impacto. E isso é natural, isso é normal quando a gente... E isso explica também por que os efeitos estão aparecendo mais fortemente agora. Os sintomas, né? Às vezes a pessoa ela perde alguém importante e os familiares olham assim, nossa, como mas reagiu que pessoa bem, fria, né? Nossa, não chorou a morte do ente querido, olha ali, tá... mas às vezes é bom a gente observar porque é um mecanismo de resistência, de defesa daquela pessoa ali, né? Então é bom ficar observando, acompanhando, né? Porque pode em algum momento essa pessoa, isso vir à tona, né? Eu recebi uma paciente em clínica que um familiar dela faleceu e 6 meses depois que ela procurou terapia. Ela passou 5, 6 meses de boa. Conversava, aí lá 6 meses depois ela disse que começou a vir um vazio dentro dela, uma falta, sabe? E daí parece que a ficha começou a cair e ela procurou, ainda bem que ela procurou terapia. E lá, graças a Deus, ela está bem melhor e a gente começou a conversar sobre isso. E isso não é regra,
tá? Não é regra, mas pode acontecer, então... Pode demorar mesmo. Claro. Vamos ter que chamar um intervalo, então, Fernando. É isso aí, vamos chamar um intervalinho. Na volta, a gente traz a resposta da enquete aqui, bem interessante também, Diógenes. Após a pandemia, como é que as pessoas ficaram? Será que ficaram mais desanimadas, se irritam e se estressam mais facilmente? Como é que as pessoas estão percebendo esses sentimentos hoje? Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje com o psicólogo Diógenes Chaves e um assunto aí que está sendo muito comentado agora com essa chegada do final de ano, que são os casos de ansiedade, depressão, estresse, estão mais intensificados neste final de ano em função da pandemia. Sim ou não? E foi isso que a gente está discutindo e perguntamos também na enquete. Após a pandemia, as pessoas ficaram como? Isso que a gente perguntou, a opinião segundo a percepção de quem participou conosco no Instagram da enquete. As pessoas ficaram mais desanimadas, 21% tem essa percepção analisando suas relações. Se irritam e estressam mais facilmente, 55%. Sofrem mais com insônia, 7%, e tem lapsos de memória frequentes, 17%. A grande maioria, em mais de 50%, dizendo que hoje as pessoas estão se irritando e estressando mais facilmente do que antes da pandemia. A gente esperava que fosse o contrário, né? Que a pandemia servisse como uma maneira das pessoas se conectarem mais e refletirem mais sobre os seus ânimos, né? Mas o 55%, e aqui é o povo falando, né? Muito provavelmente quem respondeu é o que sente, né? Ou observa na família. Ou também está assim, né? Está assim, né? E observa. Ou observa em volta. Isso. Mas acredito que é um acionamento que não desacionou ainda,
É como se fosse um reflexo, né? Então, essa questão do estresse, da irritabilidade, ela já é algo natural e normal do sujeito. Mas a gente não saiu totalmente da pandemia, né? Não. A gente está saindo da pandemia. Então, isso tem, né? As pessoas continuam ainda com alguns reflexos, né, dessa pandemia. E como eu já disse, é natural que as pessoas já fossem mais estressadas e mais irritadiças, essa pandemia potencializou, até principalmente por causa do isolamento. Né? Quantas famílias, quantos casais se separaram, né? Porque lá no isolamento tiveram que um encarar o outro, conviver com o outro, e essa convivência dentro do lar, né? Que antes da pandemia existiam algumas válvulas de escape, alguns mecanismos de fuga, né? E ali na pandemia não teve muita escolha não, e daí as pessoas tiveram que aprender a lidar uma com as outras. E ali elas foram testadas a respeito de si mesmas, né? Como que eu ando lidando com a minha raiva, como que eu ando lidando com os meus sentimentos em relação ao outro, com a minha tolerância, né, com o meu respeito em relação ao espaço do outro. Então ali as pessoas meio que se descobriram na essência como que elas realmente estão. E isso provoca, desperta, né, e isso voltar de novo para o seu lugarzinho, ou não estava tão no lugarzinho antes, né, mas voltar a amenizar um pouco, eu acredito que são os reflexos, entende? As pessoas meio que ligaram o botãozinho e não desligaram ainda. Então, mais uma vez justificando por que as pessoas têm que buscar o autoconhecimento, né, ou ler mais sobre isso e até mesmo buscar ajuda profissional, né? Perguntamos também sobre crises de pânico. Após a pandemia, tive uma crise de pânico. 18% disseram que tiveram uma crise de pânico. E esse número me chamou muita atenção. 42% disseram, já tive mais de uma crise de pânico. E 40% nunca tive crise de pânico na vida. 42% com mais de uma crise depois da pandemia. Deixa eu ver, quem falou tive uma crise de pânico foi a menor, 18%, né? Isso, 42% mais de uma. Isso, o que acontece assim, ó, normalmente quem já teve uma crise de pânico, tá, pode ter outra, porque eu já tive 2 crises de pânico. Como é que é isso aí na prática? Eu perguntei. Não recomendo. Eu não gostaria de... Não, eu também não gostaria. Espero que nunca... Acho que nunca tive uma, né? Nunca porque teve. pelos relatos é sempre uma cena de muito sofrimento. Mas qual é a diferença, Jorge, da crise de ansiedade para a crise de pânico? Que sintomas, até para que as pessoas, né, se estiverem com outra pessoa, não conseguir identificar, conseguir ajudar? A crise de pânico, ela é uma manifestação de ansiedade, de exaustão emocional, né? Então, eu tive 2 crises de pânico no intervalo de 3 anos de uma para outra, né? Eu trabalhei num primeiro momento... isso é tão confortante, né, gente? Eu acho bem confortante. O quê? Um psicólogo diz que tem crise de pânico, Sim, teve mais de uma. É tão bom isso, ouvir isso, né? Não, porque eu acho que a gente se sente mais normal. Né? Eu tive uma que me deu todos os sintomas clássicos, né? Que é boca seca, tu sente a roupa gelando no corpo, né? Tu sente que gela assim a roupa no corpo, né? Tu sente palpitação, sensação de desmaio, parece que... Por isso que confundem às vezes com AVC. Tá AVC. Infartando. Sim, na segunda vez me adormeceu todo o lado direito do corpo. Minha nossa, eu já achei que eu ia sair correndo, AVC. Mas daí depois, porque eu tava tinha entrado na faculdade. E daí me disseram que, Diógenes, se te adormeceu o lado direito... Não, o problema é o lado esquerdo. Né? Me disseram, né? Dizendo que o lado direito não era clássico de mas vai lembrar disso na hora, né, Diógenes? Podia até saber, mas vai lembrar na hora. Na hora tu não lembra. Dá um pânico desgraçado, né? Comigo foi assim, na primeira vez, foi do nada, eu estava conversando na casa do meu avô lá, normal, de repente o coração disparou. E eu senti um mal-estar, corri para dentro de casa, fui deitar na cama para relaxar, que relaxar nada, piorou. E aí eu levantei e fui caminhando até a minha casa. E eu caminhava como se estivesse pisando nas nuvens, assim, uma coisa muito estranha, sabe? Mas até chegar em casa passou. A outra vez eu senti quando eu trabalhava no pronto-socorro. Eu trabalhei 2 anos e meio dentro do pronto-socorro, vivendo com aquela situação ali, né? Que trabalhar no pronto-socorro não era pelo menos um ambiente tranquilo, né? Favorável, assim. Então eu fiquei
2 anos e meio nesse pronto-socorro, e daí no final desses 2 anos e meio me deu uma exaustão emocional. Eu estava absorvendo tudo aquilo lá e não percebia. E aí me deu uma crise, uma segunda crise. Tá, mas nessa segunda crise a gente até entende. Tu estavas num ambiente, né, em que isso não deve ser muito raro, né? Deve acontecer com os profissionais e tal. Mas na primeira situação foi que o teu avô não tinha nenhum fato, nem nada. E assim, pode dar do nada, me pergunta aqui Fernando Barcelos, e é tu que vai responder, não eu, né? Não, assim, ó. Pode dar do nada, tu tá bem ali, tá tudo certo, não tem nada, e daqui a pouco aparecem esses... Pode dar do nada, mas assim, ó, normalmente a primeira crise, ela tem um motivo. E lá na primeira vez, provavelmente eu tinha um motivo, né? Porque o que é o ataque de pânico? É uma maneira que o teu organismo tem de dizer assim, ó, chega, para, eu não aguento mais. Resolve os teus conflitos, resolve os teus problemas, porque eu não aguento mais, né? A Hanselin vai falar sobre as fases do estresse, por exemplo, né? Que é a fase a fase primeira do estresse, que é aquela fase normal do dia a dia, que nem tudo acontece como a gente quer, e a gente oscila, né? Às vezes, né? E isso é normal. Depois tem aquela fase de resistência, que a gente está diante de um objeto de estresse, uma situação de estresse, mas a gente não consegue se livrar daquilo, sei lá, como um chefe chato, como o trânsito, que eu tenho que pegar o trânsito lotado todos os dias. E me estresso todos os dias. E eu fico naquele processo repetitivo de estresse, e isso pode me levar a terceira fase, que é a fase de exaustão. A fase de exaustão é o ápice. E daí na fase de exaustão, o que acontece? O teu organismo não suporta mais e ele pode reclamar através da depressão, através de uma crise de ansiedade, né, de um ataque de pânico, né, pode te levar a uma doença, por exemplo, a psicossomática, né, pode a enxaqueca, a labirintite, né, gastrite, enfim, várias situações. Vai se manifestar de alguma vários forma. sintomas, vai se manifestar dizendo assim, ó, eu não aguento mais. Então, no meu caso, foi uma exaustão emocional, o ataque de pânico é uma exaustão emocional, né, e é uma crise de ansiedade. Então, provavelmente eu tinha um motivo. Mas, o que acontece? Por que das outras vezes pode não ter um motivo? Porque a pessoa, ela vai ficando com medo de ter outras crises. E isso vai dominando a mente da pessoa, porque ela tem medo, por exemplo, de pegar um ônibus, porque ela tem medo que dê um ataque nela dentro do ônibus. E aí tu fica fazendo o quê? Tu fica induzindo. Tu fica com medo do pânico. Tu fica ansioso por pensar que pode ficar ansioso. Que pode a qualquer momento, quando você menos espera, acontecer. E daí o que acontece? As pessoas vão se isolando, as pessoas não querem sair de casa, né? E na terapia, por exemplo, se as pessoas procuram terapia, existem técnicas para ajudar a pessoa a não cair nessa armadilha, né? Porque a mente fica a todo momento dizendo que ela pode ter outra crise de pânico, né? Mas acontece também, nós temos uma glândula chamada glândula... como é que a gente chama aqui ai meu Deus, agora me faltou o nome, a glândula do tá? Vai me vir o nome. E depois no intervalo amígdala, ela... Que algumas pessoas não têm daí. Não, é assim, ó, por exemplo, né? É como se essa glândula, ela fosse acionada sem ter perigo algum. É como se ela desregulasse, entende? Então, por exemplo, é como tu bota um alarme no carro, ninguém vai lá mexer no teu carro. Mas é um inseto que... E o alarme dispara. Então é como se tu identificasse um perigo que não existe. Então do nada a pessoa começa a ter aqueles sintomas, né? Porque ela está extremamente propensa a sentir esses sintomas, porque ela está ali com medo de que isso dê de novo. E ela pode confundir muito, como tu falou da outra vez ali, ela pode confundir muito como um AVC, né? Como algo físico, porque realmente, né? Tu adormece a perna, a mão, né? Tu tem sensação de desmaio, acelera muito, dá um aperto no peito muito forte, né? E tu fica naquela situação assim, parece que tu vai enlouquecer, tá? Mas é importante que as pessoas entendam. Essa crise de ansiedade, toda crise de ansiedade, o que acontece? Ela vem, ela tem um pico, e quando ela chega lá, ela desliga, e ela desce. Então, tu não vai ficar naquela crise de ansiedade por 1 dia, 2 dias. Ela fica por um tempo. Então, muitas vezes, diante de uma crise de ansiedade, de pânico, por exemplo, o que se tem a fazer é esperar. Vai passar. É científico. Vai passar. Porque vai passar. A ansiedade vem, ela chega num pico e depois ela desce, né? Só que, claro, o tempo ali parece que demora muito, 15 minutos, 20 minutos, né? No meu tempo, quando me deu da segunda vez, eu fiquei acho que uns 20 minutos ali na crise, né? Então, mas assim, ó, não mata ninguém, a ansiedade não mata ninguém,
Mas é importante, se a pessoa vir a sentir isso a primeira vez, Jorge, eu devo procurar um especialista? Deve, claro. Vai lá, procura, verifica se não tem nenhuma questão cardíaca, se não tem, pronto, é uma crise de ansiedade. E isso só tem que ser trabalhado, a pessoa ela tem que aprender também a lidar com seus conflitos, ir na raiz do que pode estar te levando a essa exaustão emocional. Então essa pandemia causou muito isso. A minha mãe teve uma crise de pânico, né? E o que eu fazia com ela? Quando ela tinha essa crise de pânico, eu ficava conversando com ela, pedindo para ela olhar para os meus olhos e direcionando o pensamento dela para o que eu estava falando. Por quê? Porque eu queria que os pensamentos dela se desconectassem dos sintomas. Porque os sintomas são tão desagradáveis que a pessoa passa a ficar com medo dos sintomas. E esse medo do sintoma potencializa ainda mais. Agrava. Então, e como eu tinha psicoeducado ela várias vezes sobre a crise de ansiedade, mãe, isso vai passar, isso é por causa do estresse, da situação, né? Ela foi sabendo lidar melhor com isso. Ela teve um ataque só, mas é importante relatar aqui também. Ela estava com a vitamina D dela muito baixa. Ela estava com 10. A vitamina D parece que é 21, né? O mínimo. Então, assim, eu sempre recomendo para meus pacientes também, façam uma investigação sobre os níveis de vitamina no seu corpo. Por exemplo, vitamina D, né, se a pessoa não pega muito sol, vitamina B12, magnésio, são vitaminas muito importantes que, se elas não estiverem adequadas, isso pode induzir ou facilitar um ataque de ansiedade, tristeza, mal-estar, cansaço. E às vezes a pessoa acha que é uma questão puramente psicológica e não é. E às vezes é orgânica. A questão da tireoide também. As pessoas fazerem uma avaliação da sua tireoide para ver como é que está a regulação hormonal, né? Porque às vezes a tireoide pode gerar nervosismo, ansiedade, pode gerar esse sintoma. Mas a vitamina D agora, pelo menos já há um bom tempo, nos meus exames anuais, sempre se pede já a vitamina D. Já há muito tempo que o meu ginecologista pede. E acho que é por isso que eu não tenho, porque os meus índices de vitamina D são maravilhosos sempre. Isso pode ser um bom reforçador para te não ter, né? Pode ser. Sim. E antes da gente chamar o intervalo, temos uns minutinhos ainda, perguntamos também na nossa enquete, em relação à saúde mental, quem mais sofreu, na sua opinião? Crianças, 11%, adolescentes, 31%, adultos, 45%, idosos, 12%. Então, a maioria, também temos que considerar que os nossos colaboradores aí no Instagram, a maioria que participa das nossas enquetes, tem mais ou menos essa faixa etária aí preponderando na vida adulta. 45%. Foi isso mesmo que mostraram, eu até trouxe o dado dessa mesma pesquisa que a gente comentou no bloco anterior, feita pela Universidade Federal de Pelotas, o que mostrou que os adolescentes e os adultos jovens são a maior preocupação no país e no mundo com índices de suicídio acima da média, e se observou também nessa pesquisa. Na questão da criança, acredito que a criança, às vezes, ela não tem tanta noção do que está acontecendo. Então, de certa forma, elas são protegidas por essa ingenuidade, não mesmo que elas não tenham sofrido. Mesmo que tenha efeitos, teve efeitos na vida escolar, com certeza. Claro, né? O isolamento e tudo mais, né? É claro que, né, pode ter tido um menor índice, né, nas crianças por causa disso. Adolescentes e adultos, eles já estão mais conscientes do que está acontecendo, né? E até a questão da fase da adolescência, a fase do conflito, enfim, né? E esse isolamento pode ter perturbado mais os adolescentes, porque o adolescente gosta de sair, gosta de se divertir, gosta das junções, e isso não estava acontecendo. O adulto tem a questão da responsabilidade, né? Às vezes, de estar ali gerenciando uma família, as contas para pagar, os boletos e a questão do emprego, né? Deve ter preocupado muito a questão do emprego, claro, e tantas outras preocupações com a própria doença e perder alguém. E os idosos aqui, eu acredito que também sofreram, né, consideravelmente, tem 12% aqui, mas essa questão também da iminência, da fragilidade diante da contaminação, né, de causar o medo de ser contaminado. Era o que todo mundo tinha medo, né, sim, mas os idosos. Sim. Proteger os idosos. Na volta do intervalo, que nós vamos chamar agora, Diógenes, a gente vai tentar explicar aí para os nossos ouvintes e telespectadores, eu que estou sentindo tristeza e melancolia. Até que ponto isso é considerado normal? Quando é que eu preciso me preocupar? Na volta aí do intervalo a gente fala um pouquinho mais sobre sofrimento, tristeza e melancolia. Voltamos já já. Estamos apresentando
Faz sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a clínica estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido retorna com o psicólogo Diógenes Chaves e nós vamos começar respondendo a esse questionamento. Até que ponto sentir tristeza, melancolia nessa época é considerado normal? A partir de que momento nós precisamos nos preocupar conosco mesmos ou então quem está à nossa volta e que está muito triste, muito melancólico e talvez passando um pouquinho da conta na nossa percepção? Quando que precisa acender o alerta? Bom, primeiro é importante as pessoas entenderem que a tristeza é uma emoção, tá? Todo mundo nasce, né, com essas emoções. E a tristeza, ela não tem nada de errado ficar triste, tá? Até a tristeza é um mecanismo natural, vital, né? Assim como o medo, assim como a raiva, que elas nos auxiliam muito. Então, como a vida ela oscila bastante, como as coisas não acontecem como a gente quer, né? Como nós somos frustrados muitas vezes, né? Porque é normal a vida nos frustrar, a gente esperar uma coisa e acontecer outra, né? É normal a tristeza vir. E quando nós entristecemos, não é para que a gente se encaminhe para um fim. Não é isso, né? Pessoas que se culpam, por exemplo, quando elas ficam tristes, elas acreditam que elas deram errado, que elas foram um projeto que faliu, né? E que elas não se perdoam, e daí só afunda, né? Então, os sintomas de tristeza, né? Aquele comportamento de tristeza, o que elas estão sentindo, isso assusta muito elas e traz a impressão de que elas estão num momento super errado da vida. Não, a tristeza é uma emoção, faz parte, e o objetivo da tristeza é fazer com que tu faça uma introspecção. É você parar o que você estava fazendo para você refletir o que está acontecendo. Então, a tristeza é uma queda de energia para fazer você entrar em contato com você mesmo, né? Eu sempre trago aquele grande sábio da antiguidade, né? Que ele falava, bem-aventurados os aflitos, né? E hoje, se tu trouxer hoje isso para a psicologia, tu vai entender. Por que bem-aventurados os aflitos? Ele só estava querendo dizer que a gente aprende muito mais na aflição
do que no bem-estar, né? Porque o bem-estar, ok, tá dando tudo certo, eu não me preocupo muito comigo. Mas quando eu tô na aflição, poxa, o que está acontecendo? E essa é uma oportunidade de eu olhar para o meu comportamento, olhar para o contexto que eu estou vivendo, o que está acontecendo, né? E buscar as causas daquilo para que eu consiga me melhorar e sair daquilo. Mas, quando que a tristeza pode gerar um problema? Tá? Quando a tristeza pode passar da conta, né? Como tu falou. Assim, ó, eu vou trazer aqui alguns sintomas, tá? Que pode estar levando a pessoa para uma depressão. 2 semanas mais ou menos, né? Que a pessoa ela não tem vontade de fazer o que ela fazia antes. Ela gostava de olhar série. Não, isso não quero mais olhar, já faz tempo que ela não gosta disso. Ela não quer sair com os amigos. Costumava sempre sair. Tu gostava de sair tanto com a fulana, né? Tu sempre estava naquela... Não sei, não quero ver ninguém, né? Começa a vir pensamentos depreciativos, poxa, o que eu estou fazendo nessa vida aqui? Eu não tenho graça, eu não sou importante para as pessoas, a vida é uma droga, né? Pode aumentar muito o sono, a pessoa pode querer dormir muito. Passa dormindo. Isso acontece. Ou se não, essa pessoa não dorme, muita insônia, então é muito São sono, os extremos. Os extremos. Ela pode ter falta de apetite, não querer comer. Ela adorava lasanha, né? Às vezes a mãe e o pai vai lá e faz uma lasanha. Vamos ver se a gente anima ela. Não, aquilo ali não aguça mais nada. E ela não quer lasanha, não sente fome, né? Ou se não, come muito. Então, a depressão ela pode começar com esses sintomas que a pessoa fica irritadiça às vezes, né? Então, é importante observar esses sintomas quando eles passam de 2 semanas, mais ou menos, né? Por muito tempo, assim. Porque a tristeza, ela faz parte, mas quando ela está insistindo muito, é sinal que a pessoa não está conseguindo lidar com a sua tristeza. Ela não está sendo assertiva com o que ela está sentindo, e isso pode estar levando ela para um estado de depressão. Então, o que se fazer neste momento, né? Você que conhece alguém que possa estar, né, há muito tempo nesses sintomas de tristeza, nesse desânimo, nessa falta de interesse pela vida, ou até mesmo você, né, a própria pessoa tá assim, busque uma ajuda profissional. Busque uma ajuda profissional. Não fica ouvindo conselhos de parentes, de pessoas que não entendem. Às vezes, né, a pessoa chega, quer dizer, não, levanta essa cabeça, a vida é bela, olha só, tu tem comida na mesa, tu tem roupa, tu tem tudo, a tua vida é tão bonita. Isso piora. Piora porque se isso fosse possível fazer, a pessoa já tinha feito. Ela já tinha... se sente culpada porque, né, não está conseguindo. Na verdade, o que acontece? Quando ela procura uma terapia, o próprio profissional lá, o psicoterapeuta, vai fazer uma avaliação nela, para ver em que nível está essa depressão, se é uma depressão leve, moderada ou grave. Normalmente, depressão leve e moderada, ela pode ser trabalhada apenas com psicoterapia. Mas quando ela está num estado muito avançado, num estado grave, eu costumo encaminhar para o psiquiatra. Por quê? E daí vem o preconceito sobre o medicamento. Calma. Porque ali a pessoa está impossibilitada cognitivamente de refletir sobre o que está acontecendo com ela. Ela não vai conseguir acessar a psicoterapia. Então ela precisa, né, se restabelecer, né, neuroquimicamente, para que ela consiga ter um aumento de energia e conseguir conectar a terapia com ela mesma. E aí sim, enquanto ela não consegue isso, o tratamento psicológico costuma ser apenas comportamental, mudando a rotina da pessoa, ajudando ela a não ir para a caverninha, que eu digo, né? Porque se ela vai para lá, mais ela quer ficar lá. Mas depois que ela consegue se restabelecer com o medicamento, que pode levar aí de 2 a 3 semanas ou até 1 mês, né? O medicamento foi acertado, ela já começa a se sentir melhor. E ali a terapia pode começar a fazer bem mais efeito, entendeu? Então o medicamento ajuda nesse sentido. O medicamento vai me viciar. Antidepressivo não vicia. Antidepressivo, o que vicia é aquilo que te dá bem-estar imediato. Por exemplo, Rivotril, tarja preta, pode te dar um bem-estar imediato. Na hora. Isso é perigoso. Isso pode viciar. Mas antidepressivo não te dá um bem-estar imediato. E é necessário para, estando com o corpo ok, daí começar a resolver as outras questões, né? Ela começa a ficar neuroquimicamente. Isso que as pessoas não entendem, e ainda tem muito... Gente, falta é químico, falta aquela substância no corpo. A pessoa não vai conseguir sozinha porque é químico, não é força de vontade que vai... Não é falta de Deus, não é falta de Deus, nem de pensamento positivo. É químico, gente, é química, é uma substância que falta. Assim como pode faltar
faltar a vitamina D, que é a vitamina do sol, falta esse tipo de substância para a pessoa conseguir dar a volta. Claro. Então, assim, esse trabalho junto com a psicologia e com a psiquiatria, às vezes tem que ser necessário, tá? E eu já tive, né, e tenho pacientes que conseguiram se recuperar com a ajuda do medicamento. Eu vou tomar medicamento o resto da vida? Não, depois tu vai procurar o teu clínico, lá o teu especialista, que se ele vê que tu já está, né, trazendo resultados positivos, média ali de 9 meses a 1 ano, né, ele vai começar a fracionar esses medicamentos e tu vai saindo gradativamente desses medicamentos. Não vai ficar o resto da vida. Tem né? muito desconhecimento ainda em relação a isso. Perguntamos na nossa enquete sobre tristeza e melancolia. Longe de mim, eu evito mesmo, 9%. Fugindo da tristeza e da melancolia. Nesta época do ano eu sinto mais, 32%. Eu lido com naturalidade, 22%. Busco ajuda quando não consigo reagir, 36%. Bastante gente aí pedindo ajuda. E eu vou engatar uma próxima também, Diógenes, que é sobre o sofrimento. O que é o sofrimento para as pessoas? Castigo, punição, 13%. Eu fujo do sofrimento como o cão do gato, 7%. Parte da vida, me permito sentir, 39%. E uma oportunidade de aprendizado, 41%. Então, nesse aspecto do sofrimento, parece que as pessoas estão até que bem resolvidas, né? Eu fico feliz em ver as pessoas dando o maior índice para essas duas últimas, né? Parte da vida, me permite sentir, ok? Oportunidade de aprendizado, é isso aí, tá? O que eu faço, assim, na terapia, quando as pessoas me procuram? Ninguém procura terapia, né? Salvo algumas exceções, talvez, que esteja bem. Ela procura porque ela não está bem. Ela está em sofrimento. Então, dos primeiros movimentos que eu faço na terapia é convidar a pessoa a refletir sobre o sofrimento. Por que tu está em sofrimento? O que é o sofrimento? O que a vida está querendo te dizer com tudo isso que pode estar dando errado na tua vida, que tu interpreta como erros na tua vida, como castigo, como punição, né? O que é o sofrimento para ti? E tu sabe que isso tem dado muito resultado, assim. As pessoas, elas nunca param para pensar qual é o objetivo do sofrimento na vida delas. Elas acham que o sofrimento, quando elas estão sofrendo, elas estão, como eu falei da outra vez, elas estão dando errado, elas estão falindo, eu não posso sofrer, né? Isso é digno de pessoas fracas, de pessoas falidas, derrotadas, fracassadas, e não é isso. O problema é que nós não sabemos sofrer com dignidade, como diz o Victor Frankl. Não sabemos o bem sofrer. O bem sofrer, exatamente. Então, quando as pessoas começam a entender, né, e entrar em contato com esse sofrimento e dando um outro olhar para esse tipo de sofrimento, elas tendem a reagir melhor. Porque daí o medo do sofrimento diminui. Porque elas enxergam o propósito. Por estar sofrendo. Elas sofrem por estar sofrendo, entende? Então elas duplicam o sofrimento. Elas sofrem por estar sofrendo. E quando elas começam a entender o sofrimento, esse sofrimento secundário, o que potencializa, diminui. E elas tendem a ficar mais resilientes diante disso. Então, é importante que as pessoas entendam que o sofrimento não é um castigo, não é uma punição, e que sim, é um momento da vida que qualquer pessoa pode passar. E vai passar. Quem não sofre, quem não sofre. Isso. Mas o importante é a gente entender o que aquele sofrimento está querendo trazer, né? Qual é o objetivo dele? E eu falo muito, né, Fábio, tu já ouviu eu falar sobre isso, né? Que a vida não nos dá problema, a vida nos dá desafios. Aprendi isso. Então a gente olhar para o sofrimento, para aquelas situações difíceis na nossa vida como um desafio. O que a vida está querendo me dizer com isso? E quando a gente descobre isso, a gente dá um sentido para o sofrimento. E quando o sofrimento tem um sentido, a gente consegue lidar melhor com ele. E a gente vai trazer agora um pouquinho esse tema, porque é importante e talvez seja o ápice aí do sofrimento, que é o suicídio. Para a gente trazer nos últimos 5 minutos, Diógenes, que já estamos no final, veja como corre esse programa. E a gente perguntou, trouxe uma frase que é dita bastante, tu já trouxeste algumas também, que quando a gente às vezes quer ajudar, a gente acaba agravando a situação. Colocamos essa frase para as pessoas: eu só quero sumir e deixar vocês em paz. O que as pessoas acham diante dessa frase? Essa pessoa só quer chamar atenção, 7%. Quem diz que vai se matar não o faz, 10%. Ou 83%, aí a grande maioria dizendo que é uma pessoa
sob risco de suicídio. E seguindo a última enquete, se alguém fala que pensa no suicídio, o que eu digo? Como é que eu reajo? O que eu digo para a pessoa? Já passei por muito mais e não me matei, 2%. Levante a cabeça, pense positivo, 29%. Procure Deus ou uma religião, 19% dão esse conselho. E por fim, 50%, não falo nada, eu escuto. Então, o que fazer, Diógenes? Acho que a gente pode dedicar esse tempo final aí para quando uma pessoa traz alguma frase, ou mostra que pode estar pensando sim em suicídio, em tentar dar fim àquela dor que a pessoa não consegue lidar, que está no seu extremo e pensa ou tenta dar fim com o suicídio. Como reagir? Como nós podemos ajudar? Bom, primeiro é importante as pessoas entenderem que o suicídio não acontece só na família do outro, não acontece só com o outro, tá? Por isso a importância de a gente ficar sempre fazendo a manutenção da nossa saúde mental, né? E sim, quando surgem frases como essa, eu só quero sumir e deixar vocês em paz, né? São mensagens que muitos deixam, né? Muitas vezes mensagens de socorro. Essas pessoas, elas estão querendo serem ouvidas, elas estão querendo ser acolhidas, e às vezes por uma resistência familiar ou por falta de conhecimento, as pessoas acabam agravando, né? Elas não acolhem, elas acham que é frescura, né? Elas vão dizer que, eu já passei por tantas coisas ruins na vida e como é que eu não estou querendo me matar, né? E como a gente fala na psicologia também, que sofrimento não se mensura, a gente não compara um sofrimento de uma pessoa com a outra. Se eu disser para vocês que tem pessoas que têm fobia de algodão, talvez alguns vão dizer, como? Sim, tem pessoas que têm fobia de algodão, porque o sofrimento, a raiz do sofrimento não são as coisas, os fatos, as pessoas em si, mas o significado que eu dou. O sofrimento está no significado, né? Se eu significo aquilo como algo muito ruim, muito ameaçador para mim, eu vou sofrer, né? Então é importante que as pessoas entendam que quem está ali em sofrimento a ponto de querer cometer suicídio, ela está dando um significado para a existência dela muito ruim, muito negativo, e ela acredita que a única maneira de sair desse sofrimento ou dessa dor é tirando a própria vida. Como eu falei da outra vez, desligando o disjuntor, né? Então, o que eu faço nesse momento? Acolhe essa pessoa, né? Que é assim, te apresenta para ela como alguém que está disposto a ouvir, porque talvez essa pessoa queira muito falar sobre o que está acontecendo. E se você não tem muito o que dizer, se você não está muito assertivo, pelo menos a encoraja, né, a procurar terapia. Você pode ir junto, levar essa pessoa, né? Já aconteceu de uma pessoa procurar terapia que foi junto com o tio. O tio entrou, né? Olha, ele não queria vir sozinho. Eu vim junto com ele, ok, pelo menos veio, né? Essa questão aqui, procure Deus ou uma religião, tá? A gente tem que ter cuidado, nesse sentido aqui assim, que Deus e a religião vai livrar a pessoa do suicídio. Não, tá? Pode ser uma ferramenta que auxilie, tá? Pela questão da espiritualidade, de desenvolver a espiritualidade, a fé, a própria ciência. Encontrar um sentido para o sofrimento. Encontrar um sentido para o sofrimento, né? Mas não quer dizer que se ela procurar Deus, isso pode resolver a depressão dela, pode tirar ela da depressão ou dessa ideia suicida, né? Não, procure um profissional, porque as pessoas estudam para isso, nós trabalhamos com isso e nós, né, temos ali a ideia de como ser mais assertivo diante de uma situação dessa, tá? Se a pessoa quiser procurar alguma religião, ok, né? Mas não achar que só isso vai resolver, porque depois não resolve, talvez lá na igreja ou onde a pessoa foi não sejam tão assertivos como deveria ser, talvez só isso não ajude e daí podemos perder alguém. Então é importante que as pessoas entendam que a ajuda profissional ela é necessária, tá? Lembrando o CVV também, 188, que é um número, né? 188, ligação gratuita, 24 horas, e as pessoas que estão ali, não são psicólogos, nem psiquiatras, são profissionais de todos os tipos, mas eles estão ali, eles foram treinados, eles têm as ferramentas para ouvir, né? Para acolher aquilo que a pessoa
está sentindo. Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe que o CVV agora no final do ano, 188, atende muito, né? Muito mais do que em outros períodos do ano. Então, o que importa é você buscar ajuda. E se for conversar com essa pessoa, não julgar, a pessoa não precisa de julgamento, não precisa do seu conselho, não precisa da sua condenação. A pessoa só precisa ser acolhida, ouvida. Então, acho que esse é o recado que fica. Já estamos nos encaminhando para o final, né, Fernando? Já temos que encerrar, Diógenes. Recadinho final aí. Bem rapidinho, assim, para você que está neste processo de depressão e tendo ideações suicidas, cuidado, né? Você está num momento de uma percepção totalmente distorcida de si mesmo e da vida. Então, cuidado com o que os seus pensamentos falam para você, porque eles estão extremamente distorcidos, eles não estão em contato com a realidade, e é por isso que a gente precisa do outro, para que o outro faça essa leitura, que o outro nos ajude a fazer essa leitura e nos tirar desse sofrimento. Então, assim, não existe a finitude, tipo, eu não tenho mais o que fazer. Tem sim. Você só precisa buscar ajuda para que as coisas possam ser organizadas. E eu vou terminar bem rapidinho com algo que eu aprendi com o Diógenes. E pode ser que você dando fim à sua vida, o que vem depois... Né? Você sabe o que vem depois? Não sabe. Não sabe. Então, não arrisque, busque ajuda. Esse é o recado que a gente termina, então, o Faz Sentido, agradecendo a sua companhia. Voltamos no próximo domingo. Tchau, tchau. Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.